Glória a Deus, igreja. No livro de Josué, então, capítulo de número 1, igreja, diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Passa esse Jordão. Só vocês? Mais uma vez. Só as mulheres? Só os homens? Homens e mulheres? A última vez. Não é um pedido, é uma ordem isso aqui. É uma ordem isso aqui. Passa esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Porque então farás prosperar o seu caminho. Repita comigo assim: o meu caminho vai ser próspero. Agora melhore dizendo assim: o nosso caminho será próspero. E então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra é essa aqui, gente? Palavra dirigida para um servo que recebe esse nome Josué depois de ter vencido uma peleja, porque até então o nome dele era Oséias. Era Oséias. E ele só recebe o nome Josué depois que ele vence. Porque Deus é especialista em mudar nomes. Glória a Deus. De derrotado para vencedor. De fracassado para triunfante. De desanimado para uma pessoa alegre. De sofrido para uma pessoa bem-sucedida. Deus é especialista em mudar nomes.
Ele recebe esse nome, Josué, não é por acaso. Moisés, o seu líder, está morto. E agora, Josué recebe a incumbência, uma missão de conduzir este povo todinho aqui, que saiu do Egito, e levá-los até a terra prometida. A terra que mana o leite e o mel. Nós sabemos, Israel. Esse povo está caminhando no deserto. Moisés, o Senhor o recolhe. E agora o povo hebreu está sem uma liderança. São aproximadamente 500 mil homens. Fora mulheres e crianças. Mais 600 mil pessoas. Totalizando aí, já que cada um tinha 2, 3 filhos. Totalizando aí aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Eu fico imaginando, cuidar de 2, 3 já é difícil. Imagine você cuidar de 2 milhões de pessoas. Alguém aqui cuida ou tem na sua casa 2, 3, 4 pessoas? Deixa eu ver, levantar a mão. 2, 3, 5, 10, 20, 40, 50, deixa eu ver, levantar a mão. Tem gente que está com a mão levantada. 50, 60, então. Não é fácil, não é fácil. E agora Deus, ele precisa levantar uma liderança. E essa liderança não pode ser outra senão Josué, aquele que estava andando lado a lado com Moisés. Ocorre que depois de uma perda, geralmente a gente acaba ficando um pouco que abatido, triste. Porque ninguém gosta de perder, principalmente quando a gente perde uma pessoa que a gente ama. Uma pessoa amada. E Moisés era uma pessoa muito amada por Josué, pelas pessoas. Josué, ele se abate com esta situação. Eu costumo dizer que ele estava meio borocochô. Estava triste, estava abatido, assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que não viram Jesus ressuscitar e quiseram retroceder. Mas de igual modo como Jesus apareceu aos 2 discípulos, ele aparece a Josué. E quando Deus fala com alguém, Ele nunca vai falar com alguém para desanimá-lo, para jogá-lo ainda mais para baixo, não. Quando Deus, ele fala com alguém, Ele fala para levantar aquela pessoa. Ele fala para fortalecer aquele coraçãozinho. Por que nós estamos aqui hoje? Por que Deus trouxe a gente aqui hoje? Porque Deus quer falar com a gente. Por que a gente veio aqui hoje? A gente veio aqui hoje para quê, gente? Os louvores são lindos? São lindos. Importantíssimos num culto, sim, maravilhosos. Um culto sem o louvor não é culto. Ofertar na casa de Deus, sim, é importante. A oferta, o dízimo, importantíssimo. Rever os irmãos, muito bom, maravilhoso. Mas no fundo, a gente veio aqui para quê? Para ouvir a palavra. A gente entoa o louvor, a gente oferta, a gente dizima, a gente revê o amigo, o irmão, enfim. A gente adora. Mas no fundo, palavra. Eu quero a palavra. Porque a palavra é o nosso alimento. E é justamente isso que Deus vai liberar para Josué. Ele está triste, abatido, caído, cabisbaixo, sem rumo, sem direção, desnorteado pelo acontecido. Mas agora Deus
por algumas vezes vai dizer para ele: Josué, sê forte, seja corajoso. Deus repete: seja forte, seja corajoso. Pela terceira vez Deus vai dizer: seja forte, seja corajoso. Pode olhar para alguém e dizer: seja forte e seja corajoso. Diga para ele assim: força e coragem. Eu costumo dizer que a fé tem uma filha. A fé tem uma filha. E qual é o nome da filha da fé? Coragem. Repita comigo assim: a fé tem uma filha. O nome dela é coragem. Glória a Deus. Coragem tem uma mãe. E a mãe da coragem é a fé. Se você tem fé, então você também tem a filha dela. Você tem coragem. Era o que estava faltando em Josué. E Deus vai dizer para Josué, primeira coisa que Deus vai dizer para Josué: atravessa esse Jordão. Está vendo esse Jordão? Você tem que atravessar esse Jordão, Josué. Detalhe: o Jordão, na época, era tão extenso quanto o Mar Vermelho. Eles estão de frente para aquele Jordão. Josué já está morto. E o Senhor vai dizer: Josué, é hora de atravessar o Jordão. É o título desta palavra hoje. Chegou a hora de atravessar o Jordão. Só vocês, 1, 2, 3. Mais uma vez, vamos lá. Olhando para alguém, diga: chegou a hora. Detalhe: eles não tinham barco, eles não tinham uma ponte, eles não tinham uma canoa, eles não tinham uma balsa, eles não tinham uma boia, não tinha salva-vida, não tinha nada. Mas como então para atravessar aquele Jordão? Como então para atravessar aquele Jordão de ponta a ponta? Por quê? Porque entre a terra prometida e você, existe um Jordão no meio. Para o cumprimento das promessas de Deus na minha, na tua vida, tem um Jordão no meio. Para partirmos o rumo ao cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, tem um Jordão no meio. E é preciso atravessar esse Jordão para chegar ao cumprimento das promessas de Deus. Você está compreendendo? Chegou a hora de atravessar esse Jordão. Qual é o Jordão que precisamos atravessar? Barreiras, dificuldades, sentimentos, situações. Não importa qual seja o Jordão que esteja diante de ti, o Senhor está dizendo: atravessa este Jordão. Mas eu não tenho barco, eu não tenho balsa, eu não tenho boia. O Senhor está dizendo: coloca o teu pé. Deus está dizendo para Josué: aonde você colocar a planta do vosso pé, eu te darei, eu te abençoarei.
Há muitas pessoas que têm medo de colocar o pé em determinados lugares com aquele espírito de complexo de inferioridade. Há pessoas que têm aquele espírito de pequenez, que diz assim: eu não vou pisar ali porque aquilo não é para mim. Aquilo não é para mim. Como se diz, né? Muita areia para o meu caminhão. Não, eu não vou pedir esse aumento, porque desde quando eu vou ganhar isso? Desde quando? Eu não vou nem pedir isso para Deus, porque até parece. Eu trocar de carro, não, mas não vou atrás. Esse carro não é para mim, não. É melhor eu continuar andando no meu Corcel 2. Quem está entendendo, gente? Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. O Senhor está dizendo: atravessa esse Jordão, filho. Como? Bota o teu pé lá. Quando você usa a filha da fé, bota o teu pé, faz a tua parte, o milagre é com Deus. Você está compreendendo? Você botou o teu pé para atravessar o Jordão, o milagre é com Deus. Aquele diagnóstico, aquela situação na família, aquela situação no trabalho, seja lá o que for, Deus, eu vou colocar meu pé ali, eu vou botar meu pé lá, naquele cartório, eu vou botar o meu pé lá, eu vou botar o meu pé, Senhor, mas o milagre é com o Senhor. Você está usando a filha da fé. Qual é o nome dela mesmo? Qual é o nome dela, gente? Digam glória a Deus. Como e o que eu devo fazer para atravessar esse Jordão? Primeiro, anote aí. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Repita comigo assim: é preciso tirar os olhos da crise e crer, saber que Deus está no controle. Observou o que Deus disse para Josué? Josué, atravessa esse Jordão. Quando Deus disse atravessa esse Jordão, Deus estava dizendo para Josué: tira os teus olhos desta crise, porque você tem um Jordão para atravessar. Lá do outro lado do Jordão, tem um milagre que eu vou entregar para você. Agora, se você ficar com os teus olhos na crise, na morte de Moisés, ficar chorando as pitangas, tem alguém comigo? Se você ficar chorando as pitangas, se você ficar choramingando, se você ficar olhando para a crise, se você ficar olhando pelo que o povo está falando, para que as pessoas estão dizendo, Moisés, você não vai sair do lugar. Então Deus está dizendo: tira os teus olhos da crise, tire os teus olhos da morte. O que passou, passou. O que já foi, já foi. Já era, já foi embora, não volta mais. Dá glória a Deus. Estou quase dando a palhinha aqui da mensagem domingo que vem, mas tudo bem. Vamos lá, em nome de Jesus. Dá 2 glória a Deus aí, gente. Deixa para trás isso aí, Moisés. Fica chorando as pitangas para quê? Moisés não vai voltar mais não, rapaz. Moisés não volta mais. Morreu. Tem alguém comigo? Bola para frente. Bora caminhar, rapaz. Para de olhar para trás. Para de ficar chorando pelo leite que já derramou. Já foi. Tira os teus olhos da crise. Bota o pé nesse Jordão e marche. Diga para alguém do lado assim: bota o teu pé nesse Jordão e vai. Não sei como, não tenho barco,
não tenho recursos, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com isso, não tenho recursos, não tenho estudo, não sei falar, não sei isso, não sei aquilo, bota mais dificuldades ainda. Deus não está perguntando nada disso, Ele está dizendo, bota o teu pé no Jordão e deixa o milagre por minha conta. Você está usando a filha da fé, coragem. Está entendendo? Você deve conhecer alguém que diz assim, eu tenho fé, mas não tem coragem de levantar cedo. Ui. Chegou até uma mensagenzinha, fulano, pode vir aqui às 10 horas da manhã para fazer uma entrevista. Chegou lá, 10 horas da manhã. Falta o quê? Falta o quê, gente? Falta coragem. Está compreendendo? Vou falar algo para você, gente. Aceite os desafios da vida. Não subestime os inimigos, mas aceite os desafios. O crente, o homem, a mulher de Deus vive de desafios. Os desafios, não fuja deles não, gente. Não fuja, surgiu um desafio, surgiu uma prova, surgiu um Jordão na tua frente, dá glória a Deus por esse Jordão. Se tem um Jordão, é sinal que lá do outro lado do Jordão tem um milagre te esperando. Bota o pé nesse Jordão e marche. Coragem. Bota o pé nesse Jordão. Mas eu não sei, para com esse discurso que não cola mais. Ui. Pode olhar de canto para o irmão do lado e diga para ele assim, para com discursos. Diga, discursos que não colam mais, que ninguém acredita mais. Diga para ele assim, usa a filha da fé. Coragem! Bata o pezinho no chão, diga assim, bota o pé nesse Jordão e marche. Bota o pé nesse Jordão, meu filho. Bota o pé nesse Jordão. Vai lá e fala com ele. Vai lá e fala com ela. Bota o pé nesse Jordão. Bota o pé nesse Jordão. Vai lá resolver aquela situação. Talvez uma situação que está pendente já há algum tempo. É o Jordão, bota o pé lá. Não fique esperando. Bota o pé lá. Deus está esperando que você molhe os teus pés no Jordão. Bota o teu pé no Jordão. Sinta as águas do Jordão nos teus pés. Bota o teu pé, sinta a situação. E você pode ter certeza que você vai ver esse Jordão se abrir. Diga, eu recebo esta palavra. Podia parar por aqui, né? Segundo, precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios. Precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios. Se há novos desafios, então você pode ter certeza que há coisas novas para a sua vida também. Se a sua vida é uma mesmice, é uma rotina, então você nunca vai ver algo novo. Você nunca vai experimentar algo novo na sua vida. Agora, se você cravar os teus olhos nos novos desafios que surgem, não fugir deles, porque eu creio que a filha da fé está em você, então você pode ter certeza que com esses novos desafios, você também vai provar de coisas novas na sua vida. Você toma posse? Catuca o irmão, diga para ele, não foge dos desafios não, meu filho. Aleluia. Davi não fugiu do gigante, do Golias. Daniel não fugiu da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não fugiu da fornalha. Jacó não fugiu do anjo, aceitou o desafio. E Deus mudou a história. Bota o teu pé no Jordão.
que Deus vai operar um milagre. Deus está falando com alguém aqui. Estava com medo do Jordão, né? Molhe os teus pezinhos nesse Jordão e espere o milagre de Deus. Terceiro, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar esse Jordão. É aquilo que eu acabei de dizer. O milagre vem de Deus? Vem de Deus. Mas se eu não botar o pé no Jordão, não vai acontecer? Moisés também estava diante do Mar Vermelho. Se ele não estende o cajado, não ia acontecer? Eles iam morrer. Então é preciso agir com a filha da fé. Qual é o nome dela? Quarto, precisamos discernir a visão de Deus para as nossas vidas. Ou seja, Josué, ele recebeu uma visão de Deus. Eu não vou fazer nada sem antes receber uma visão de quem? De Deus. E a visão de Deus eu recebo como? Através da sua palavra. Ele recebeu, está ali. Josué, está vendo esse Jordão? Atravessa esse Jordão, porque lá do outro lado há uma terra que mana leite e mana o mel. Ele recebeu a visão, ele recebeu de Deus a instrução do que iria levar e o que iria fazer. Tem alguém comigo? Quando você for pisar no teu Jordão, você deve saber o que você vai levar e o que você vai fazer. Tem alguém comigo? Eu vou repetir. Quando você for pisar naquele Jordão, aquela situação para você resolver, você tem que saber o que levar e o que fazer. Não leva muita gente. Se possível, vai sozinho. Pergunte por quê? Por conta das opiniões alheias. Pode te atrapalhar. Às vezes, é melhor a gente resolver as questões sozinhos. Está compreendendo, gente? Então Deus deu uma instrução para Josué. Josué, vai. Estou mostrando para você, estou te dando a visão, o que você tem que fazer e o que você tem que levar. Diga glória a Deus. Quinto, é preciso viver com o peito inchado de ânimo e de coragem. Olhe para o irmão do lado e diga para ele assim: Deus é contra o desânimo. Diga, Deus não gosta de desânimo. Diga assim, de gente desanimada. Diga, Deus não gosta. Já viu aquela pessoazinha? Ó céu, ó dia, ó calor, ó frio, ó dia, ó igreja, ó pregação, ó Deus, ó louvor, ó Deus, ó irmão do meu lado, ó Deus, ó Deus, ó vida, ó Cristo, ó Deus, ó Deus. Conhece alguém assim? É aquela hiena, né? Aquele desenho da... Ó Deus, ó calor, ó frio, ó Deus, ó Deus, ó casamento, ó família, ó casa, ó carro, ó roupa, ó comida, ó Deus, ó... Diga misericórdia. Pergunta pro irmão, você não é assim não, né? Diga para ele, você não é uma hiena não, né? Hã? Vai lá, filho. Não. Resolve isso aí. Ai, meu filho. Levanta a cabeça. Nossa. Vai, meu filho, começa. Muito calor, muito frio. Vai, filho, vai, cabeça no chão da mãe. Não, Jesus. Diga misericórdia. Diga comigo, Deus é contra isso. É contra o desânimo. Ele por 3 vezes disse para Josué: esforça-te e tem o quê? Não, tá xoxo. Esforça-te e tem o quê? Tenha bom ânimo. Ou seja, Deus está dizendo, tem alegria, ô Josué. Alegra-se em coração, Josué.
Alegra, Josué, bota o pé naquele Jordão. E faça isso com ânimo, com alegria. Porque quando você faz as coisas com alegria, com ânimo, as coisas começam a fluir melhor para você. Dá glória a Deus, aplauda Jesus de Nazaré, igreja. Aleluia. Pior coisa do mundo é fazer as coisas com desânimo, com tristeza. Melhor não fazer. É melhor não fazer, gente. Mas Deus está dizendo, faça com ânimo. Vai botar o teu pé no Jordão? Ânimo, coragem. Vai atravessar o Jordão? Coragem, ânimo. Vai resolver? Coragem, ânimo, vai dar certo. Infelizmente há muitas pessoas que já vão para resolver questões já desanimadas. Será que vai dar certo? Será que vai? Não vai resolver o quê? É que está preso, travado. Você vai usar a filha da fé. Coragem, ânimo, e vai dar tudo certo. Você toma posse? Sexto, termino. Precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Repita comigo assim: precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Não é segundo a palavra do homem, é segundo a palavra de Deus. Não é segundo a palavra do ímpio, do incrédulo. Não, é segundo a palavra de Deus. Não é segundo o noticiário ruim. Não, é segundo a palavra de Deus. Não é segundo o diz que me disse. Não, é segundo a palavra de Deus. Chegou a hora de atravessar esse Jordão. Eu vejo 4 palavras pelo menos aqui inseridos neste texto. Pergunte quais: obediência, fé, coragem e ânimo. 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 Estou repetindo para depois você falar sozinho, só vocês, tá? Obediência, fé, coragem e ânimo. Obediência, fé, coragem, ânimo. Só vocês. Obedir. Mais uma vez. De pé dizendo, vamos lá. Obediência. Mais uma vez. Dá glória a Deus e aplauda Jesus Cristo de Nazaré, igreja. Repita comigo assim: é hora, chegou a hora de atravessar esse Jordão. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui e eu encerro para a gente orar. Eu não sei qual é o Jordão que você tem que atravessar, mas você vai atravessá-lo. Com a filha da fé você vai atravessar esse Jordão na sua vida. Olha esse exemplo. Em 1850, quando nascera o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Este homem foi considerado o príncipe dos pregadores. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Quem já ouviu falar? Charles Spurgeon. Este garoto, ele foi convidado para ir a uma igreja na Inglaterra. Ele tinha 15 anos.
Ele foi caminhando para a igreja quando uma nevasca muito grande caiu. E naquele dia, o pastor presidente da igreja não conseguiu chegar. A nevasca invadiu as estradas e ele não conseguiu chegar a tempo para o culto. Então o presbítero da igreja, pastores, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção, principalmente os pastores e os obreiros. Presta atenção. O pastor não conseguiu chegar. Então o único presbítero da igreja, analfabeto, ele não sabia ler. Sabe quando a pessoa B, desse jeito. Naquele dia ele disse: e agora? O pregador não vem, então eu vou ter que abrir a igreja e fazer o quê? Fazer o culto. Ele abriu a igreja e as pessoas começaram a chegar, 6 pessoas. E dentre essas 6 pessoas estava lá um garoto, 15 anos de idade. E então aquele presbítero que mal sabia falar, abriu um trecho de Isaías e leu o versículo desse jeito aqui, ó. E depois que ele terminou de ler com tanta dificuldade, ele fez uma oração. E quando ele orou, Charles Spurgeon vai dizer que aquela palavra, que aquela oração foi como uma flecha no coraçãozinho daquele garoto de 15 anos. Então vale dizer aqui, pastores, que quem sobe no altar para pregar não está falando dele, está falando de Deus. Não importa se sabe falar bonito, se é eloquente, se tem o português ou o vocabulário perfeito. Deus não está preocupado com isso. Porque quando um pregador, seja ele qual for, que estiver no altar pregando, é palavra de Deus. Pode aplaudir a Jesus, igreja? É palavra. É palavra de Deus. Digam glórias ao Senhor. É palavra de Deus. E aí aquele garoto, ele se converte. Spurgeon, ele se converte ao Senhor, ele tem 15 anos. E nasce, acende no coração dele o desejo de pregar o que, gente? A palavra. Olha isso. Uma pessoa que mal sabia falar, no altar pregou e um rapaz se converte. E este rapaz agora vai se tornar o maior pregador do século XVIII e XIX. Há centenas de livros dele até hoje sendo vendidos. É considerado o príncipe dos pregadores, o maior pregador de todos os tempos. Com a idade de 20 anos, quantos anos? Ele já está pregando para multidões de pessoas. Ele casa, tem 2 filhos. E ele é cometido de uma doença. Não sei se vocês conhecem aquela doença chamada gota. Quem já ouviu falar? As bolas nos ossos. Aquilo é terrível. Dores insuportáveis. Ele é cometido por isto. E por muitas vezes ele tem que ir para Londres se tratar, porque as dores são insuportáveis. Ele volta para pregar a palavra. Tem alguém comigo, gente? Não demora muito. Depois que os seus filhos crescem um pouquinho, a sua esposa é acometida por uma enfermidade. E ela fica paralítica, em cima de uma cama. Mas ele continua pregando. Com uma enfermidade terrível. A esposa paralítica em cima de uma cama.
mas ele ainda continua sendo o maior pregador de todos os tempos. Um belo dia, Deus dá uma direção para ele. E ele reúne os 30 líderes que ele tem, os 30 pastores que ele tem. 30 pastores, 30 esposas. Faz uma reunião com eles e diz para eles o seguinte: olha, eu vou construir um templo em Londres. E este templo vai ter a capacidade para 5.500 pessoas. Quem está comigo nesta e quem acredita no meu ministério vai ficar comigo. 23 dos 30. Sobraram quantos? 23 olharam para ele e disseram: seguir você? Seguir você? Um templo para 5.500 pessoas? Você está louco? Você doente, a sua esposa paralítica, a situação que você está. Não. 23 simplesmente viraram as costas, porque não acreditaram no ministério dele. Os 7 que ficaram com ele disseram: Spurgeon, estamos junto contigo. Nós acreditamos no teu ministério. Não demorou muito. Charles Spurgeon, ele construiu este templo em Londres. E ele pregava para 5.500 pessoas domingo de manhã e 5.500 pessoas domingo à noite. Alguém para dar glória a Deus, igreja. Dá glórias ao Senhor nesta manhã. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele assim: qual é o Jordão que você tem que atravessar? Pergunte para outra pessoa assim, ou pergunte não, intime ela e diga assim: chegou a hora de atravessar esse Jordão. Diga para ele. Charles Spurgeon foi um homem que atravessou o quê? Foi um homem que atravessou o quê? Enquanto ele pregava, Douglas, olha que coisa linda. Enquanto ele pregava a palavra, sabe o que a esposa dele fazia? Pergunte o quê? Ele pregava aqui, a esposa numa cama do lado. E sabe o que a esposa fazia? Pergunte o quê? Escrevia. Escrevia os sermões dele. E os sermões dele se transformavam em livros. E esses livros, a esposa, em cima de uma cama, mandava para todos os países do mundo. E chegou aqui, está no Brasil. Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Eu tenho certeza que você e eu não estamos passando pelo que Charles Spurgeon ele passou. Pelo que eu tenho conhecimento, ninguém sofre de gota aqui. Pelo que eu tenho conhecimento, ninguém tem um marido ou uma esposa em cima de uma cama paralítica aqui. E diga glória a Deus por isso. Pelo que eu tenho conhecimento, você não tem 23 líderes que não acreditam em você. Então o teu Jordão, o meu Jordão é bem menor do que o Charles, o dele. E você pode atravessar esse Jordão. Bota o pé nesse Jordão e vai com a filha da fé. Aleluia, essa vai pegar, hein, gente? Essa pegou já. Vai com a filha da fé, coragem. Eu vou botar o pé nesse Jordão. Eu vou botar o pé nesse Jordão. Eu vou botar o pé nesse Jordão. Eu vou botar o pé nele. E o milagre vai acontecer. Dá glória a Deus e aplauda Jesus Cristo de Nazaré nesta manhã, igreja. Dá 3, glória a Deus, 4, aleluias. Aleluia. Fica de frente, vai, só para a gente terminar. De frente para uma pessoa que você ama e conhece. E diga para ela assim: assim diz o Senhor dos exércitos, através desta palavra. É hora. Não é para ontem,
Não é para amanhã, diga, é para hoje. Chegou a hora, diga bem forte, chegou a hora de cruzar este Jordão, em nome de Jesus, aleluia, da glória, e aplauda Jesus Cristo de Nazaré. É hora. É hora de atravessar esse Jordão, meu filho, em nome de Jesus. Obediência, fé, coragem, ânimo, obediência, fé, coragem.